e estudar esses temas que são tão importantes quando a gente está falando de autopesquisa, autodesenvolvimento, autoevolução. Então, equivocologia é uma abordagem assertiva para os desacertos cotidianos. Então, a gente tem aqui um breve resumo que o professor Everaldo coloca, também em 3 línguas, português, inglês e espanhol. Na introdução, falando sobre a motivação para a escrita, qual que é o objetivo do trabalho, expondo o processo da metodologia, as bibliografias principais consultadas, e a gente entra nessas sessões, né? Então, considerações sobre a equivocologia. O professor Everaldo, ele aprofunda as definições, sinônimos, o que a gente pode entender enquanto equívoco, expandindo isso para o conceito para direito, exemplarismo, que são conceitos trazidos na conscienciologia, e a gente entra no cotejo entre autocorreções e autorrecins. Então, uma série de pontos que podem ser olhados nesse sentido. A gente entra depois no estudo da equivocometria. Então, quando a gente está falando de estudo da consciência, como é que eu meço os meus equívocos, né? Então, ele também traz uma série de exemplos que a gente pode fazer. E quando a gente está falando de, que nem ele falou, o estudo do Código Pessoal de Cosmoética. Então, é uma ferramenta que a Conscienciologia propõe, e o professor Everaldo vai juntando isso no contexto da equivocologia. E o que é mais bacana aqui, pessoal, é que a gente tem uma sessão de casuística. Então, o professor Everaldo vai trazendo esses exemplos. Erro, o trafal correlacionado, o que, como, para que, quando, qual que é a cláusula regida. Então, fazendo uma correlação de tudo que ele trouxe antes como elementos dentro de um cenário contextual. O caso, é uma casuística. Ele traz alguns exemplos para a gente aprofundar em cima dessa temática, e né, nas considerações finais. Então, relações de autojuízo, os hábitos, as reciclagens, a desperdicidade, né, o autodesassédio permanente total, são conceitos muito importantes na conscienciologia, e a gente entra nas referências bibliográficas, o mini currículo. Então, isso, gente, foi um passant para vocês entenderem um pouco qual que é essa estrutura que o professor Everaldo organizou. E aí, logo em seguida, a gente tem o artigo. Isso é um ponto importante. Tem uma planilha que ele coloca aqui como um anexo, que a pessoa pode aplicar por conta própria. Depois, até, Everaldo, vou pedir para você trazer um pouquinho mais disso, porque vem do pessoal, né, mas como é que é, né, a aplicação? Se tiver algum case, alguma vivência, é sempre bom para ficar mais claro para o pessoal que está assistindo, não só a aplicação, mas o benefício, né, o porquê e o para quê da gente estar nesse alto esforço, né, da autopesquisa. O que é a técnica, né? Então, vamos trazer primeiro uma definição dessa técnica. É o desnudamento público. Então, ou seja, nós vamos tornar público algo que está meio escondido, né? Ele é intencional, ou seja, a pessoa faz isso, né, de caso pensado e planejado. Então, intencional e planejado das autodefesas psíquicas espúrias. Né? Então, algumas coisas que a gente está se defendendo aí, exibindo a própria realidade consciencial, nua e crua, sem melindres, manipulações, muletas, subterfúgios, eufemismos e nem atenuamentos. Então, vamos tentar entender um pouquinho disso aí. Essa técnica, ela tem indicação principalmente para aqueles casos onde a gente percebe inautenticidade da consciência, né, da consim. E o que acontece? Muitas vezes isso é decorrente de alguns trafares, do tipo orgulho, vaidade, timidez, ou algumas pessoas muito fechadas, dissimuladas, ou mesmo autorreprimidas. Então, essa é uma técnica interessante para a gente utilizar nesses casos. E qual que é o objetivo, então, da gente utilizar essa técnica? É a autoexposição. E nessa autoexposição, a pessoa consegue ficar mais livre, né? Então, ela, na hora que ela expõe alguma coisa que na cabeça dela está trazendo ruídos, está tendo dificuldades, ela está tentando esconder, isso traz ela se torna mais livre, e isso é maneira, e ela pode se manifestar de forma aí mais autêntica, né? Então,
a ideia é escancarar mesmo, sem pudor, a intraconsciencialidade e ficar aberta para ir para as heterocríticas, né? E tem várias formas da gente fazer isso. Essa técnica de escancaramento, né, do striptease consciencial, se mostrar, né? De strip vem de tirar a roupa, né? Então, no sentido consciencial de se mostrar. Primeiro, a gente vai precisar abandonar as reações de defesa, né? Nós estamos cheios de mecanismos de defesa, mecanismo de defesa do ego, que a gente foi construindo ao longo, né, da existência, e é interessante a gente entender esses mecanismos de defesa, dispor deles, né, abrir mão deles e se abrir, seja numa sessão de consciência terapia, ou mesmo fazendo um livro, né, publicando um livro, na palestra, onde você pode mostrar quem você é e aí escancarar. Afinal de contas, não existe nada que possa ficar escondido, né? Então, é uma técnica intencional onde você faz o processo consciencioterápico, autoconsciencioterápico, de mostrar aquelas vulnerabilidades, medos, reações, inculcações, para que a gente possa ajudar. Eu acho que podemos começar por aí, né, Lud? A gente discutiu um pouquinho... Podemos, Glaucio. Acho que já foi um bom preâmbulo aí, né, para quem tiver interesse de aprofundar na técnica. Eu acho que ler essa parte da indicaciologia, do objetivo, do procedimento, sempre auxilia, gente, quando a gente quer aplicar essa técnica em casa, enquanto autoconsciência terapeuta, enquanto evoluciente, né? Acho bacana, assim, quando a gente adentra na indicaciologia, mas antes até da indicaciologia, Glaucio, eu queria saber, assim, se vocês pensam que existiriam contextos contraindicados de se realizar esse tipo de técnica, né? Porque aqui a gente traz um escrachamento consciencial. E aí eu fiquei pensando, né? Até antes da indicação, existiria uma contraindicação? Não, eu não penso que existe contraindicação. Eu acho que quanto mais a pessoa, eu penso, né? Vamos trocar o verbo aí. Eu penso que quanto mais a pessoa se conhece, né? Sabe, reconhece seus mecanismos de defesa e expõe isso, se abre, isso é bom, num primeiro momento, para a consciência, né? Ela tornar ciência, tornar consciente aquilo que muitas vezes está inconsciente. Eu acho que isso não tem nenhum problema. O que eu penso que tem que acontecer, Ludmila, é na autoexposição, né? Num livro, num verbete, numa palestra, você pode expor e deve, mas eu acho que existe um limite dessa autoexposição. E esse talvez seja o que eu falaria de contraindicação relativa, né? Usando termos médicos. Eu acho que a gente tem que se expor, mas tem detalhes da autoexposição que eu acho que são desnecessários. Então, é uma coisa para a gente pensar. Eu poderia ouvir outros debatedores aí, o que eles pensam sobre o assunto. Também vou dar um leve contraponto aí a Gláucia. Eu já entendo, sim, que tem alguns contextos que eles podem ser contraindicados, né? Ainda mais dependendo do tipo de exposição que você vai fazer, se ele é passível de ter interpretações equivocadas, né? Porque a função dessa técnica, tudo bem, ela ajudar a pessoa a se tornar mais autêntica, por um lado, mais desreprimida, né? E, ao mesmo tempo, ter essa manifestação mais transparente. Só que, dependendo realmente do que ela vai falar e de como ela vai falar, a depender do contexto, isso pode ser até proibitivo, né? A gente está no mundo, assim, no nosso contexto atual, ele está muito permeado pela manipulação de informação, inclusive, né? Então, determinadas coisas que a gente pode falar, ela pode ser facilmente recortada ou tirada de contexto. Então, vale a pena a gente sopesar bem onde a gente vai fazer essa exposição, né? E de que forma a gente vai fazer essa exposição, né? Esse striptease, para que, de fato, ele seja interassistencial. É que quando a gente pensa, quando eu penso muito nessa técnica, eu penso muito no contexto e no objetivo interassistencial dela, né? Lógico que no primeiro momento ela vai ser interassistencial para quem se expõe, né? Para quem faz esse striptease, mas no geral o compartilhamento de vivências, de experiências, de modo de pensar, ela acaba sendo interassistencial para todo mundo, se a intenção é essa, né? Então, acho que a primeira contraindicação que eu diria seria esse aspecto aí, ver bem o contexto, né, e quem é a sua audiência, para ver se tem alguma possibilidade desse striptease se transformar em alguma coisa problemática.
E o segundo aspecto vai bem aí nesse processo da intenção, na própria intenção mesmo, né? Assim, ó, por que eu estou fazendo esse striptease? De fato, é só para fazer um processo de autoenfrentamento, né? Que é bem o viés da técnica, né? A técnica é uma técnica de autoenfrentamento mesmo. Então, é para um processo de autoenfrentamento lúcido, autodiscernido, ou tem às vezes, alguma intenção espúria? Né? Porque se essa intenção não está qualificada, aí eu acho que já seria uma contraindicação também. Tá? Mas eu vi que a Márcia abriu o microfone, ela também tem uma contribuição, né, Márcia? Vamos lá. Eu não sei se seria bem contraindicação, porque contraindicação a gente acaba tendo, digamos assim, bem claro, né? É contraindicado neste caso. E eu acho que é bem, como se trata exatamente de autoexposição intencional, planejada, cosmoética, vai depender do público, vai poder ampliar ou não essa autoexposição. E isso, acho que, como é planejada, a pessoa que está se propondo a fazer esse exercício de autoenfrentamento, ela precisa pensar. E até eu penso do ponto de vista do quanto isso é difícil para ela. Então, também tem outra técnica, né, que é a técnica dos pequenos passos. Então, também, a pessoa pode começar num ambiente com menos pessoas que ela conheça um pouco mais. Aí, depois, ela vai ampliando isso até conseguir falar de si mesma de uma maneira mais livre. Eu acho que, do ponto de vista de público maior, assim, o importante é que a pessoa se sinta à vontade para falar de condições suas, sem precisar se defender, né? De uma maneira que acabe, inclusive, dificultando a expressão mais integral dela, porque quando ela esconde, muitas vezes, as dificuldades, junto ela acaba escondendo trafores também. É difícil a pessoa esconder só o que não é legal, né? Então, eu acho que vai muito nesse sentido. Tem que ter um certo desafio, porque senão não é autoenfrentamento e é indicado para quem tem dificuldade. Também não precisa começar já querendo fazer num ambiente, né, em que depois a pessoa se trava e aí para ela vai achar que a técnica não deu certo. Então, dá para planejar direitinho o passo a passo e o contexto também, né? Acho que é nesse sentido. Uhum. É interessante o que vocês estão trazendo, porque aí a gente começa a ver as variáveis da técnica, né? Tem o contexto ali, a situação é um contexto maior, é uma tertúlia, é um livro, né? É um atendimento, enfim, é uma... Aqui, né? Aqui é público, poxa, isso aqui fica aberto depois, né? Para as pessoas acessarem. Então, assim, tem isso e tem a outra variável do próprio autopesquisador que está ali aplicando a técnica, né? E aí, gente, ali na definição, a Gláucia leu algo que eu acho que realmente, como a Márcia pontuou, é um diferencial da técnica, quando a gente fala que é um desnudamento público intencional e planejado, né? Então, assim, eu queria que vocês trouxessem um pouco mais, assim, na experiência de vocês, como é que vocês acham que a pessoa pode refletir melhor sobre essa intenção e sobre esse planejamento. Se E se você ler 10 vezes você vai perceber que a energia é totalmente diferente dos outros experimentos, né? Que ela da serenona e que ela fez aquilo ali, né? Ela derrogou as leis físicas. Então, não importa o que o serenão fale, não importa o que ninguém fale, o que você vê para você. A gente não é serenão ainda, então... No momento que você tem um contato com uma consciência deste nível, você percebe que essa consciência é diferente das demais. E que um serenão pode ser diferente do outro. Então, ela vamos dizer assim, um parâmetro evolutivo concreto
né? Ainda que a gente possa discutir essas nuances entre um nível e outro, mas ela é um parâmetro evolutivo concreto. Gente, esse experimento está nesse livro aqui, que é o livro Projeções da Consciência, no capítulo 57. O Valdo faz uma narrativa de um experimento que ele teve com a serenona. E ali, né, tá aparecendo aí? E ali ele faz a narrativa, e se você ler 10 vezes você vai perceber que a energia é totalmente diferente dos outros experimentos, né? Que era da serenona e que ela fez aquilo ali. Né? Olá, meu nome é Júlio Royer, eu estou aqui no CAEC para convidar você para o Acoplamentário com a temática da validação das parapercepções. Essa temática é importante para começar a isolar, a começar a identificar o quanto das nossas parapercepções são reais e o quanto ainda existe de processo onírico, de criação mental, o que a gente completa nas informações que a gente percebe, as interpretações que a gente faz. Nós vamos trabalhar com essa temática no curso Acoplamentário e com uma técnica desenvolvida especialmente para isso. Sinta-se convidado. Na argumentologia nós temos o tópico da ideologia. 10 tipos de ideologias indutoras de pactos vinculativos interconscienciais. Nosográfico, no caso. Todos vocês aprenderam que ondas eletromagnéticas, ou luz, ou ondas sonoras, você pode criar um fenômeno chamado interferência construtiva ou interferência destrutiva. Você sabe o que é isso? Se eu jogar duas ondas com mesma frequência e mesma amplitude, ó, vou jogar as duas igualzinhas, jogar essa outro aparelho fazendo isso aqui. Se elas se verem em frequências parecidas, o que acontece? Quando elas se juntarem, essas duas vão se somar. Aí você vai ter uma terceira resultante, que é assim, ó, super grandona, que é a soma dessas duas. Quando elas acontecem em fase, esse pico coincide com esse pico, elas se somam. Perfeito? Então a gente chama de interferência construtiva. A resultante é uma puta onda maior. Ok? Muito bem. Agora, você está me entendendo? E esse tipo de onda, chamada onda escalar, agora os cientistas perceberam que ela tem 200.000 aplicações. Muito bem. Um grupo de cientistas, né, que trabalhavam para as indústrias petrolíferas, eles podem estudar até como jogar uma onda e acalmar depois. Deixa todo mundo calminho, tranquilo, em paz. Só fazer aquela frequência, cair numa frequência de onda alfa, de onda mais tranquila, que relaxa. Então, na verdade, é um instrumento que você pode manipular o estado emotivo e emocional de grandes massas. Né? Então, será que nós estamos sob a ação de determinadas armas modernas sem precedente na história da humanidade? A ponto de derrubar governo, tirar governo do poder? Né? E essas grandes potências estar controlando os países menores, a ponto de colocar o governo que eles interessam. Se não gostou desse governo, vão dar um jeito de derrubar esse governo, sem entrar no país, diretamente. É as armas do futuro. A guerra do futuro não será mais guerra de soldados. Você não precisa mais mandar soldado para campo de batalha.
No momento que você tem um contato com uma consciência deste nível, você percebe que essa consciência é diferente das demais e que um serenão pode ser diferente do outro. Se um serenão é diferente do outro, então não existe perfeição. Então, essa foi a primeira experiência que ele teve com esse serenão, ou essa serenona, como a gente diz quando tem aparência feminina, que ele apelidou de monja, pelos trajes, pela aparência dela. Então, os serenões, eles não têm nome, eles não se apresentam com nome. Inclusive, um vídeo futuro aqui do canal, eu vou falar dos serenões já identificados até agora. E esses serenões identificados não têm nomes, isso para eles é irrelevante. Então, ele a chamou de monja. E o fato dela ter aparência, ou deles ter aparência masculina ou feminina, é completamente irrelevante. Tá? Para eles, o gênero, o corpo, eles dominam do jeito que eles querem. Então, se a aparência é de homem ou de mulher é uma questão só de opção, mas isso é totalmente irrelevante. E com o passar dos anos, a Josi Oliveira, ela está perguntando aqui. Algum dos debatedores já teve entrevista com o serenão? Podem comentar, por favor? Eu tive uma experiência uma vez, vou contar, né? A gente não sabe. Estava num lugar, certo, que tinha uma... Eu não lembro se era uma parede ou um muro. É uma parede, um muro muito alto, enfim. E tinha um portão grande. Tipo um portão grande. Aquele tipo de portão de castelo, aqueles assim, né? Aquelas portas grandonas. E aí tinha algumas pessoas do lado de fora e tal. Tava lá, no meu sonho. E daqui a pouco começou a gerar uma tensão no ambiente. Algumas pessoas começaram a falar, começou a gerar uma agitação no ambiente. Aí eu cheguei e falei, o que está acontecendo? O que houve? O serenão está vindo. O pessoal falou isso. Aí eu falei, tá vindo aonde? Eu olhei, não vi nada, ele espera um pouco. Que lugar. Aí daqui a pouco abre aquela porta, aquela porta gigante, e começam a vir várias pessoas, né, consciências, um grupo assim, né, como se fosse uma Equipex. O secto, né? Um padrão de energia mais elevado, só que começou a vir ainda, não tinha aparecido a pessoa ainda, né? E aí daqui a pouco aparece ela no meio. Cara, assim, era uma energia muito diferente. Muito diferente. Se destacava no meio de todo mundo. E aí ela veio, começou a cumprimentar as pessoas e tal. Claro que não me cumprimentou, cumprimentou outras pessoas, mas eu fiquei observando. E a principal característica que me marcou, que aí em seguida eu acordei, né? Foi essa leveza do humor. Tinha um humor assim, uma coisa, o cara era poderoso, mas ele tinha um humor, uma coisa assim, ele cumprimentou todo mundo, sorrindo e tal, foi indo. Claro que teve mais coisas, só que depois eu não consegui captar direito. Essa foi a experiência que eu tive, assim, muito marcante, e se era um serenão ou não era, eu não sei, mas que aquela consciência tinha um holopensene, uma presença, ela era diferenciada, e principalmente pelo humor dela, ela era leve, sabe? Agora, foi isso. A minha experiência foi essa, João. Bacana, super. Agora, curiosamente, esse negócio do humor chamou atenção para você, né? Então, talvez, às vezes, esse aí tenha sido, talvez, um dos megacons que você pegou. Ó, eu vou fazer só uma comparação, que é o seguinte, ó. Quem conviveu com o professor Valdo Vieira, talvez consiga imaginar melhor isso. Às vezes, quando o professor Valdo chegava no ambiente, que ele chegava meio sorrindo, cumprimentando as pessoas, ele chegava assim, sabe, todo mundo parava, aquela coisa, muito parecido com aquilo, muito parecido. Então a pessoa já vem com uma energia extremamente homeostática, na psicosfera, na pensenosfera dela e no trato com as pessoas, sabe? Isso aí foi muito marcante. Bacana. Então, veja bem, se os Greys têm a capacidade de apagar a sua memória, ele tem a capacidade inversa. Qual que é a capacidade inversa? Criar uma memória. Beleza, toca aqui. Obrigado aqui, ó. Até que enfim. Integra tecnologias de manipulação psicológica avançada, capazes de induzir estados alterados de consciência em populações inteiras, através de frequências eletromagnéticas específicas
podem influenciar pensamentos, emoções e até mesmo criar experiências místicas artificiais em massa. Deixa eu explicar para vocês. Embora as inteligências extraterrestres funcionam muito com tecnologia de inteligência artificial. Eles usam muitos operadores com inteligência artificial muito mais avançados que vocês possam imaginar. Então, dentro ainda da liderança dos evoluciólogos, vamos lá, Rafael? Vamos? Não, liderança dos serenões. A consciência evoluída, alcunhada pelo epíteto de serenona monja, exemplificou a vivência da liderança paradireitológica avançada, quando se deparou com pessoas de variados níveis e procedências, acionou e espraiou o dínamo interior de amor puro, envolvendo consciências e consciências enfermas, criminosas, religiosas, crianças carentes, disseminando as energias megafraternas, inspirando melhoria da saúde, pacificando ambientes degradados e hostis, motivando a renovação em diferentes localidades. E esses amparadores, eles tinham tanta energia, eu fiquei até assim, eu estava presente, né, tentando entender esse processo, para também não atrapalhar a assistência, porque a gente tem que, como a gente não tem acesso às informações que os amparadores têm, você chega projetado ali naquele ambiente, você fala, não. Do lado de um, só que o campo de energia desse amparador, ele camuflado ali de arcanjo, mas ele tinha tanta energia, mas tanta energia, que eu comecei a ficar sonolenta extrafisicamente do lado dele, e eu querendo apagar ali do lado. E ele olhou para mim e falou assim, não, 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 se afasta, você não pode apagar, se afasta de mim. Aí eu tive que afastar do campo de energia dele, nunca tinha acontecido isso comigo, para poder não prejudicar a assistência e não apagar. E fiquei observando todo aquele parapsicodrama, né? A Maria, a amparadora vestida de Maria, o amparador vestido de Jesus Cristo e aquela exuberância de trajes e as consciências hipnotizadas com aquilo e encaminhadas em função desse processo assistencial. Eu acho que a importância, posso até começar, eu acho que a importância da escala é colocar, vamos dizer assim, um parâmetro para que a pessoa se autoavalie em termos evolutivos, né? Então, ela é, vamos dizer assim, um parâmetro evolutivo concreto, né? Ainda que a gente possa discutir essas nuances entre um nível e outro, mas ela é um parâmetro evolutivo concreto. Nem por isso o serenão ele vai ser endeusado. Né? O serenão ele não é um deus dentro da conscienciologia. É uma consciência em evolução, né? Mas é uma consciência bastante avançada. Né? E ele serve de modelo para uma série de condutas, de manifestações. Né? Lembrar, gente, que o serenão ele é um referencial teórico para muitos. Mas para outros ele já é um contexto bem prático, né? Eu acho que um item importante da gente falar sobre os serenões é que eles não querem gerar dependência, né? Então, eu acho que tudo depende do alto esforço da pessoa. Se a pessoa investe evolutivamente nela, ela acaba tendo acesso ao contato cedo ou tarde com os Homo sapiens sereníssimos. E eu acho que isso muda tudo na vida da pessoa, porque ela passa a ter um outro referencial da existência. Tá? Eu acho que outro dado muito importante é que o serenão ele controla absurdamente as suas emoções, né? E isso faz com que ele leve de jeito a evolução dele, porque ele acaba priorizando o mental soma. Essa é uma questão fundamental, mas sem esquecer os demais corpos, né?
Jorge Machado, ele pergunta assim, dependendo do karma da pessoa, ela pode bloquear o desenvolvimento da clarividência, projeção astral? É óbvio que pode. Não só pode, como é isso que acontece. A maior parte das pessoas buscam espiritualidade, mas não melhoram como ser. Só quer, só deseja iluminação, deseja projeção astral, mas a vida dele continua uma merda, não faz mudança nenhuma, sai pisando nos outros, sai chutando o cachorro. Então, cara, o plano astral bloqueia você. O plano astral vai falar o seguinte, ó, antes de você sair do corpo consciente, antes de você ter contato com o espírito, antes de ser clarividente, você tem que resolver todos esses problemas seus aí que você não resolveu. Aconteceu comigo, cara. Quando os chineses começaram a entrar... Você viu que o chinês vinha passar a mão na minha cabeça? Não, me ferrava. Falava, você tem que desenvolver isso, tem que treinar isso aqui, você tem que melhorar aqui, papapá. E não dava chance de eu fazer as coisas no astral, não. Não abria as portas, não. O fato de você ser um médico, contatar com os espíritos, já não faz de você um iluminado. É exatamente. É o começo do seu treinamento espiritual com os mestres de luz. É exatamente isso que o barítono ele pergunta, professor, em relação aos médiuns. Se eles já sabem que a vida continua e o que eles eram nas vidas passadas, por que eles continuam cometendo os mesmos erros? A maior parte dos médiums são médium meia boca. Ou seja, por mais famosos que eles sejam aqui na Terra, eles não sabem de tudo. Primeiro, não sabem de tudo. A maior parte deles não lembram de vidas passadas, só são bons médiums, certo? A maior parte deles não são sábios, são só médiuns. E a mediunidade é uma porta para o seu autodesenvolvimento. Ele pode usar bem, como pode usar mal, essa porta para o seu próprio aprendizado. Esse é um ponto-chave. O quanto que a gente está preparado e à vontade para ouvir e receber o diferente. Então, vai muito de como cada pessoa lida com aquilo que foge do que ela acha que é o certo. Né? Então, por exemplo, a gente pode pensar hoje em como as redes sociais funcionam. Né? São bolhas, né, dos algoritmos que... Né, o Instagram, por exemplo, ele vai te mostrar somente aquilo que diz respeito à sua bolha. E aí, cada vez mais, você vai ficar imerso em conteúdos, memes, ou seja o que for, de acordo com o seu interesse. Dificilmente você vai ver algo ou alguém que pensa diferente. Então, nas redes sociais, a gente já tem contato a somente os iguais, né? Pessoas que pensam como a gente, ou posts de acordo com aquilo que a gente sente mais afinidade. E aí, vale a gente pensar... Será que a gente tem alguma bolha assim? Né? De preconceitos mesmo? Né? Então, quando eu ouço alguém falando, pensando diferente, como é que eu reajo? Né? Com resistência? Não, pega, né? Já vai agressivo? Não, eu consigo, opa, a pessoa pensa diferente, né? É só isso, é diferente. Né? Então, eu acho que a gente tem muito a refletir nesse sentido, sabe? Do que a gente espera que seja o intermissivista, quem que a gente está de fato aberto, é uma prioridade, acolher, ouvir, entender, esclarecer, né? E não para converter ou fazer a cabeça, mas para mostrar, ó, olha que massa isso aqui, essas ideias, né? Se você quiser, estamos aí, mas fique à vontade. Né? Então, eu acho que uma reflexão mesmo para a gente ponderar. Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para fazer um convite especial para você. Todo sábado, aqui no CAEC, em meio a esse balneário energético, você pode fazer um curso gratuito chamado O que é a Conscienciologia? Todos os sábados, às 15 horas, você vai ter uma overview, uma visão completa da Conscienciologia, do CAEC, da Projeciologia, das instituições conscienciocêntricas, conhecer as especialidades da Conscienciologia. Você vai poder visitar laboratórios da Conscienciologia, o holociclo, a holoteca, o tertuliário.
Tudo isso monitorado por professores experientes e pesquisadores da Conscienciologia. Então a gente espera você aqui no CAEC, agora, aos sábados, às 3 horas da tarde, para fazer o curso O que é a Conscienciologia. Esperamos você. Entende? Porque quando tem que tomar uma decisão. Eu acho que logo no início da nossa gestão, eu senti isso, essa responsabilidade de a gente discutir um assunto e emitir um posicionamento. Porque a CCCI vai ler aquilo, vai, né, questionar, vai criticar, vai elogiar, e você vai estar colocando a sua assinatura energética naquilo. Entende? Então, muitas vezes, é uma assunção de responsabilidade. Não vai mais como você passar batido, não vai ter como passar batido. Tipo, deixa eles definir isso lá, né? Vamos ver o que vai dar. Não. Você vai colocar a tua assinatura energética, e aí, para isso, precisa de muita lucidez, discernimento. Essa interação que a gente está falando, da interaciologia, ela é fundamental, porque você vai precisar aprofundar o teu conhecimento sobre aquele assunto, se você ainda não tem. Entende? Então, é um nível de assunção de responsabilidade. Eu queria chamar atenção para isso. É tanto, às vezes, um downgrade, dependendo do temperamento, da personalidade, quanto um upgrade. Né? Então, é muito cômodo nós termos no nosso grupo pessoas que, entre aspas, apontam o caminho. Né? Se tiver errado, a responsabilidade é dessa pessoa. Eu só segui, não tem nada a ver com isso. Né? A hora que você assume a responsabilidade, é você que vai responder por aquilo. E Alexandre? Eu quero só trazer uma observação aqui, fazer uma observação em cima disso, Alcir, que você acabou de colocar. Uma vez eu estava assistindo um curso com o professor Marcelo da Luz, tá? Autor do livro Aonde a Religião Termina. E ele estava falando sobre as automimeses que nós aqui podemos, às vezes, ter dentro da própria religiosidade, estando na Conscienciologia. Ele estava meio que falando assim, de forma subjetiva, e eu fiz questão de perguntar, eu já sabia mais ou menos o que ele ia responder. Ele falou assim, mas Marcelo, você acha que é possível, na atual conjuntura hoje, um voluntário nosso aqui está vivendo uma postura religiosa, mesmo estando aqui convivendo com a gente? Ele falou assim, claro, com certeza. Para quem não sabe, o professor Marcelo da Luz é um ex-padre, né? Ele é dissidente da igreja e é um voluntário e escritor da Conscienciologia. E aí ele complementou assim, a pessoa pode vir no tertuliário como se fosse uma missa, ela pode pegar o verbete como quem pega aquele folhetinho na igreja, e Serenão está vendo, ele deu alguns exemplos, não é Deus está vendo, é Serenão está vendo, de como que a pessoa pode ela vivenciar os nossos construtos, mas todos adaptados a uma conduta religiosa. Então isso é muito sério. Isso que você está trazendo, Alcir, que eu acho que é muito importante, é a noção do nível de autopesquisa, de autoenfrentamento, de autorreciclagem que cada um de nós desenvolve. É essa noção que vai mostrar para nós que realmente a gente está conseguindo evoluir de uma forma mais rápida. Vim com uma pessoa que me trouxe aqui para o tertuliário, né, um Uber, e aí ele comentou assim, a gente estava chegando aqui, você vai na Conscienciologia? Vou. É sobre evolução lá que vocês estudam, né? Eu falei, é isso mesmo, evolução da consciência, a gente estuda e tal. Então, meu parente lá me ensinou, de uma forma mística, o que é evolução. Eu falei, interessante, vou debater no Uber, né? Aí ele falou assim, mas como é que é lá? Aí eu expliquei que aqui tem laboratórios de autopesquisa, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Ele falou, é como se fosse um templo? Eu falei, não é um templo, ali é um local de estudo. Entendi, então não é um templo, já mudou mesmo, porque não é a mesma coisa mística, né? Então, veja, o que eu tento fazer para evitar evitar no sentido de não ser deselegante com a pessoa, paradiplomaticamente, né? Uma vez que eu não quero convencê-la, é o esclarecimento. Mas o que ela entende por evolução é diferente do que eu entendo, o que ela entende por templo, né? É bem distante daquilo que a gente vivencia aqui. Então, eu procuro fazer essa abordagem mais finesse, né? Mais delicada, mais assim, porque não há um motivo aí de eu querer chocar nesse tipo de situação. Agora, eu acho que é importante a gente olhar para o conflito de paradigmas interno, né?
Que aí eu acho que isso é importante para a gente. A questão, por exemplo, da descrenciologia, para mim, ela não é tão simples. Eu acho que agora eu estou conseguindo olhar para um EPICOM como uma consciência que tem os seus atributos, que tem o seu mérito e etc., mas que não é aquela pessoa que eu idealizava e que tudo que essa pessoa vai falar eu vou seguir. E isso é tão positivo, gente, não só para a consciência que está aqui, no caso eu, mas também para o EPICOM. Porque, veja, como que isso se torna mais tranquila a nossa relação se você tiver a certeza que eu não vou sair fazendo tudo o que você está dizendo que a Consciex falou, etc. Né? Como a Consciex tem mais liberdade de se manifestar, porque ela vai falar assim, olha, eu estou falando com a Patrícia, então eu posso falar bastante coisa, que ela vai olhar, ela vai aplicar o princípio da descrença, ela vai testar, ela não vai sair pondo. Porque se ele vai lidar com uma pessoa que eu acho que era muito o meu perfil, mais melindrosa, que parecia que ia quebrar, que se você falasse, olha, faz tal coisa, eu vou fazer, a chance dela falar qualquer coisa para mim é muito pequena. Sempre vai ter que se resumir a coisas minúsculas, porque você está crente naquilo, né? Então, eu acho que é importante para a pessoa olhar para o próprio paradigma, se você de fato vivencia o paradigma consciencial. Você colocou, né, Patrícia, a nulificação da síndrome do oráculo. Parabéns, muito bom. Já era, né? Chega de síndrome do oráculo. Isso aí. Tanto para quem consulta quanto para quem emite, né? Porque ela faz parte de todos, né? Não importa de que lado você esteja. Então é seríssimo isso que você está falando. Porque a condição de EPICOM é um título que existe, né, por participar de um conselho. Claro, tem todo um amparo de função, um desenvolvimento parapsíquico, mas está todo mundo no mesmo barco, na verdade, né? Então, é muito bom ouvir isso que você falou, de desmistificação e, enfim, essa anulação mesmo, supressão da nulificação, né, da síndrome do oráculo. Aliás, tem um verbete muito bom na enciclopédia sobre a síndrome do oráculo. Agora, né? E a questão do autorrefazimento, eu acho isso muito importante, porque normalmente quando a gente trabalha com a comunicabilidade disruptiva, você gera no outro um problema, um conflito interessante, um conflito positivo. Sim. Mas não é todo mundo que quer lidar com isso. Né? Então, às vezes, mesmo você tendo todo o cuidado, etc. e tal, o processo de recepção dessa ideia, às vezes a pessoa não quer, mesmo ela estando num momento, ela não quer aquilo ali. E isso pode gerar nela um monte de processos, e você estando vinculado a isso, você vai sentir a reverberação. Então, eu acho importante a gente trabalhar a questão da desassimilação. Eu sempre fui muito poliana, muito aquela pessoa que, ai, que lindo, eu falei, e eu não percebia aquilo que vinha depois como rebarba. Então, eu acho que você esses efeitos finais desse processo comunicativo, finais, entre aspas, né, de você estar mais lúcido pelo que você acabou de fazer, que foi algum tipo de TARES, bem intencionado, cosmoético, etc., mas você não tem como é que eu posso dizer, a capacidade de controlar o efeito no outro. Então, a questão do sobrepairamento e da desassimilação, ela é importante.